Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui serão os meus primeiros palpites para a Loteca 1212. Trago excelentes informações. Nesse meu primeiro palpite eu vou com 5 duplos. E temos que tomar bastante cuidado que há times nessa grade aqui que vão participar da Libertadores e Copa Sul-Americana. Se você gostar das informações que são deixadas aqui, peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe aí seus comentários. Quando você deixa um comentário ajuda bastante, né, a melhorar nossos palpites. Fique à vontade. E é isso, sem enrolação, vamos para o primeiro vídeo aqui com palpites da Loteca 1212. E olha esse primeiro jogo, hein? Flamengo e Vasco da Gama. O que eu trago aqui de informação: último jogo do Flamengo, né, jogando fora de casa, venceu o Juventude por 2-0. Em casa empatou com o Grêmio em 1-1. E o outro jogo em casa contra o Vitória venceu por 8-0. Já o Vasco da Gama empatou seu último jogo contra o Ceará em 2-2. Pela Copa do Brasil, empate com o Botafogo em 1-1 e acabou se classificando. E jogando fora de casa venceu o Sport por 3-2. Classificação do Brasileirão: Flamengo é o líder com 50 pontos, em 22 jogos tem 15 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Olha o desempenho do Flamengo, né? E o Vasco da Gama, 15º colocado com 23 pontos, em 22 jogos tem 6 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Flamengo será o jogo da volta fora de casa contra o Estudiantes, pelas quartas de final aí da Libertadores. Então, nesse primeiro jogo agora no meio de semana, o Flamengo tem que ir muito bem para ter tranquilidade contra o Vasco da Gama, né? Já o Vasco da Gama vai jogar em casa contra o Bahia pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles: 11 vitórias para o Flamengo, 3 empates e apenas 1 vitória para o Vasco. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025, Vasco como mandante, empate em 0-0. E pelo Campeonato Carioca, com mando de campo do Flamengo, no mês 3 de 2025, Flamengo venceu por 2-1. Bom, aqui se trata de um palpite difícil porque, além de ser um clássico, o Flamengo vai ter esse jogo pela Libertadores, vai jogar o primeiro jogo em casa, então precisa de um bom placar, né, para ter tranquilidade no final de semana. Sabemos que o Flamengo tem um grande elenco aí, recheado de craques, e como eu disse, né, nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos, mas esse primeiro jogo é um jogo que eu tô indo seco no Flamengo. Pelo atual momento aí das duas equipes, quero deixar os meus duplos para confrontos mais equilibrados. Lembrando que é um palpite arriscado por ser um clássico. Jogo 2, Vitória e Fluminense. Último jogo do Vitória, fora de casa perdeu para o Fortaleza por 2-0. Em casa venceu o Atlético Mineiro por 1-0. E fora de casa, aquela goleada histórica, né, perdendo para o Flamengo por 8-0. O Fluminense, né, em casa perdeu para o Corinthians por 1-0. Pela Copa do Brasil venceu o Bahia por 2-0, se classificou. E jogando fora de casa pelo Brasileirão, empate com o Santos em 0-0. Classificação do Brasileirão: Fluminense ele é o 10º colocado com 28 pontos, em 21 jogos tem 8 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. A gente pode ver ali que é um desempenho ruim do Fluminense e também do Vitória, né, que está na 17ª posição com 22 pontos em 23 jogos, 4 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Vitória será fora de casa contra o Grêmio, jogo bem difícil. E o Fluminense tem Copa Sul-Americana, será o jogo da volta contra o Lanús. Então, mais um time que a gente precisa ficar de olho na escalação e como ele vai nesse meio de semana, né? No primeiro jogo aí da Copa Sul-Americana. Últimos confrontos entre eles: 5 vitórias para o Vitória, 6 empates e 4 vitórias para o Fluminense. O último jogo foi agora no mês 4 de 2025, na casa do Fluminense, empate em 1-1. Antes disso, em outubro do ano passado, na casa do Vitória, o Vitória venceu por 2-1. Pitch também bem difícil, né, por causa aqui da Copa Sul-Americana. O Vitória não fez um bom jogo contra o Fortaleza, porém, né, agora jogando em casa, acredito que terá mais chances, né, contra o Fluminense. Aqui no confronto direto a gente pode ver que é uma partida bem equilibrada. Tô usando o meu primeiro duplo, eu tô indo de vitória e empate nesse jogo 2. Jogo 3, Ceará e Bahia.
Último jogo aí do Ceará, fora de casa, empatou nos últimos minutos aí da partida contra o Vasco em 2-2. Em casa, perdeu para o Juventude por 1-0 e fora de casa, empate com o Grêmio em 0-0. Já o Bahia, pela Copa do Brasil, perdeu para o Fluminense por 2-0 e foi desclassificado. Na Copa do Nordeste, triunfo, né, em cima do Confiança por 5-0 e foi campeão da Copa do Nordeste. Antes disso, um outro triunfo por 4-1 em cima do Confiança fora de casa. Classificação do Brasileirão, o Bahia, quinto colocado com 36 pontos em 20 jogos, tem 10 triunfos, 6 empates e 4 derrotas. Já o Ceará, 11º colocado com 27 pontos em 22 jogos, tem 7 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Ceará será fora de casa contra o São Paulo e o Bahia vai jogar também fora de casa contra o Vasco da Gama. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Ceará, 2 empates e 6 triunfos para o Bahia. O último jogo foi no mês 8, agora, né, de 2025, pela Copa do Nordeste. O Bahia venceu o Ceará por 1-0. Antes disso, no mês 4 de 2025, o Bahia jogando em casa mais um triunfo por 1-0 pelo Brasileirão. No momento que eu gravo esse vídeo, né, o Bahia tá jogando contra o Cruzeiro. Essa partida está no intervalo e tá 0-0. Bahia que vinha muito bem, né, no Brasileirão, mas nas últimas rodadas aí teve uma queda de rendimento. O Ceará também, né, teve uma queda de rendimento. A gente pode ver ali no desempenho. Nos últimos 5 jogos do Ceará, apenas uma vitória. Tem essa vantagem agora de estar jogando em casa, mas mesmo assim tô acreditando mais no triunfo do Bahia. Mesmo assim eu tô usando um dos meus duplos, eu tô indo de empate e triunfo do Bahia. Mesmo aqui nesse confronto, empate sendo um dos que menos acontece, mas devido à situação dos dois times, tô acreditando nesse palpite. Jogo 4. Avaí e Ferroviária, Brasileirão Série B. Último jogo aí do Avaí, Copa Santa Catarina contra o Barra, venceu por 2-1. Também pela Copa Santa Catarina, jogando fora de casa, perdeu para o Figueirense por 5-0. Acredito que são jogos que não dá, né, pra gente levar em consideração. Provavelmente nessas partidas aqui o Avaí colocou um time bem misto ou sub-20. E pelo Brasileirão Série B, jogando em casa, o Avaí venceu o Goiás por 2-1. Já a Ferroviária, o último jogo foi já nessa semana contra o Novo Horizontino, saiu na frente, né, vencendo por 1-0, mas tomou a virada do Novo Horizontino e a partida terminou 2-1. Antes dessa partida, a Ferroviária jogando fora de casa perdeu para o Curitiba por 4-0. Em casa empatou com o Cuiabá em 2-2 e outro jogo em casa empatou com Volta Redonda em 0-0. Classificação do Brasileirão, Avaí 10º colocado com 36 pontos em 25 jogos, tem 9 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. A Ferroviária com essa derrota está na 15ª posição com 31 pontos em 26 jogos, com 8 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Avaí será contra o Chapecoense, clássico aí catarinense no Brasileirão, e a Ferroviária vai jogar em casa contra o Goiás. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Avaí, um empate e uma vitória para a Ferroviária. O último confronto foi agora no mês 5 de 2025, na casa da Ferroviária, empate em 1-1. Antes disso, só em 2020, pela Copa do Brasil, a Ferroviária venceu por 2-0. Aqui é um jogo, né, que cabe um duplo. A Ferroviária é um time que às vezes gosta de complicar, mas o Avaí também é um time que empata bastante, né? Mais do que perde. E jogando em casa, né, contra um time mais ou menos do mesmo nível, mesmo aqui no confronto não havendo vitórias para o Avaí, dessa vez eu tô acreditando na vitória do Avaí, tô indo seco no time da casa. Jogo 5, Botafogo e Atlético Mineiro. Último jogo aí do Botafogo, fora de casa, perdeu para o São Paulo. Na Copa do Brasil, empatou com o Vasco em 1-1, foi desclassificado. E pelo Brasileirão, jogando em casa, venceu o Bragantino por 4-1. Já o Atlético Mineiro, em casa, empatou com o Santos em 1-1. Fora de casa, na Copa do Brasil, perdeu para o Cruzeiro por 2-0 e foi desclassificado. E jogando fora de casa pelo Brasileirão, perdeu para o Vitória por 1-0. Classificação do Brasileirão, Botafogo, sexto colocado com 35 pontos em 21 jogos, tem 10 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Já o Atlético Mineiro, ele é o 13º colocado com 25 pontos, em 21 jogos tem 6 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Olha a campanha do Atlético Mineiro, terrível. Próximo jogo aí do Botafogo será fora de casa contra o Grêmio, Brasileirão, e o Atlético Mineiro terá o jogo da volta, Copa Sul-Americana, vai jogar em casa contra o Bolívar. Outro time para a gente ficar de olho nas escalações. Últimos confrontos entre eles,
eles, 6 vitórias para o Botafogo, 1 empate e 8 vitórias para o Atlético Mineiro. O último jogo agora no mês 4 de 2025, Atlético Mineiro jogando em casa venceu por 1 a 0. Antes disso, em novembro de 2024, pela Libertadores, na casa do Atlético Mineiro, o Botafogo venceu por 3 a 1. Atlético Mineiro, né, trocou agora de treinador, tá o Sampaoli, mas acredito que até o time pegar o jeito de jogar do Sampaoli vai demorar um pouco. E nesse palpite aqui, levando em consideração ainda que o Atlético Mineiro tem Copa Sul-Americana, vai jogar fora de casa contra um time que é muito forte, eu tô indo de Botafogo seco. Jogo 6, Remo e Atlético Goianiense. Último jogo aí do Remo, jogando fora de casa, empatou com Vila Nova em 1 a 1. Outro jogo fora de casa contra o Amazonas venceu por 3 a 1 e jogando em casa perdeu para o Criciúma por 1 a 0. Já o Atlético Goianiense, jogando fora de casa, empatou com o Novo Horizontino em 1 a 1. Em casa venceu o Amazonas por 2 a 0 e fora de casa empate com o Cuiabá em 2 a 2. Classificação do Brasileirão: Remo, quinto colocado com 39 pontos em 26 jogos, tem 9 vitórias, 12 empates e 5 derrotas. Já o Atlético Goianiense, 14º colocado, com 32 pontos em 25 jogos, tem 7 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Que a gente pode ver ali de coincidência, né, que nos últimos 5 jogos dos dois times, apenas uma derrota. Próximo jogo do Remo será fora de casa contra o Volta Redonda e o Atlético Goianiense vai jogar em casa contra o América. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória do Remo, um empate e nenhuma vitória do Atlético Goianiense. O último jogo foi agora no mês 5 de 2025, empate entre eles na casa do Atlético Goianiense em 1 a 1. Bom, mesmo o Atlético Goianiense estando mais para baixo aqui na tabela de classificação, a gente pode ver que é um dos times que mais empatam nesse campeonato. O Remo também, né, tem muitos empates, 12 empates. O último confronto entre eles foi um empate, só que eu tô levando em consideração o Remo jogando em casa. É um time difícil de ser batido, tá bem classificado aqui no Brasileirão Série B. E para esse palpite aqui, tô usando mais um dos meus duplos, olhando esses números, né? Eu tô indo de Remo e empate, devido a essa quantidade de empate aí dos dois times, né? Jogo 7, Palmeiras e Fortaleza. Último jogo do Palmeiras, né? Ganhou muito bem aí do Internacional por 4 a 1. Antes disso, pelo Brasileirão, empate fora de casa com o Corinthians em 1 a 1 e em casa venceu o Sport por 3 a 1. Já o Fortaleza venceu o Vitória em casa por 2 a 0, fora de casa perdeu para o Internacional por 2 a 1 e jogando em casa perdeu para o Mirassol por 1 a 0. Classificação do Brasileirão: Palmeiras é o segundo colocado com 46 pontos. Em 21 jogos tem 14 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Bom desempenho aqui do Palmeiras. Já o Fortaleza, ele é o penúltimo colocado, tá na 19ª posição com 18 pontos. Em 22 jogos tem 4 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Próximo jogo aí do Palmeiras é pela Libertadores, será um jogo da volta contra o River Plate. Então o Palmeiras fora de casa precisa ir muito bem agora no meio de semana. Já o Fortaleza, ele vai jogar em casa contra o Sport. Jogo pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Palmeiras, 3 empates e 5 vitórias para o Fortaleza. O último jogo no mês 4 de 2025, Fortaleza jogando em casa perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 e antes disso, em outubro de 2024, na casa do Palmeiras, empate em 2 a 2. Bom, de outubro para cá, né, o Fortaleza mudou bastante, não vem sendo um ano muito bom para o Fortaleza. É um palpite que não tem muito o que dizer. Aqui no confronto direto a vantagem também é do Palmeiras. E pelo que o Palmeiras vem jogando, e ainda mais jogando em casa, eu tô indo seco no Palmeiras. A gente pode ver ali que o Fortaleza tem poucas vitórias, tentando fugir de uma zebra, né? Cabe um empate aqui entre eles. Agora, se o Fortaleza vencer esse jogo, é considerado uma das zebras aí da rodada, hein? Jogo 8, Criciúma e CRB. Último jogo do Criciúma, Copa Santa Catarina, em casa venceu o Camboriú por 3 a 1. Antes disso, fora de casa empatou com Volta Redonda em 0 a 0 e pela Copa Santa Catarina, fora de casa venceu o Caravaggio por 1 a 0. Já o CRB, fora de casa perdeu para o Cuiabá por 1 a 0, em casa venceu o Paysandu por 2 a 0 e mais um jogo em casa perdeu para o Atlético Paranaense por 1 a 0. Classificação do Brasileirão: Criciúma, terceiro colocado do campeonato, 43 pontos em 26 jogos, tem 12 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Bom desempenho aqui do Criciúma nos últimos 5 jogos. CRB, ele é o 12º colocado com 34 pontos em 25 jogos, tem 10 vitórias, 4 empates
empates e 11 derrotas. E o próximo jogo aqui do Criciúma será fora de casa contra o Curitiba e o CRB vai jogar em casa contra o Botafogo de São Paulo. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Criciúma, 4 empates e 5 vitórias para o CRB. O último jogo foi agora no mês 5 de 2025 na casa do CRB. CRB venceu por 1-0. Antes disso, só em 2023, outro jogo na casa do CRB foi o Criciúma que venceu por 1-0. Bom, devido ao atual momento das duas equipes, Criciúma fazendo uma excelente campanha, é um time que vem perdendo muito pouco, né? É muito forte em casa e no desempenho a gente pode ver ali que não tem derrotas e nesse confronto, apesar de equilíbrio, tem vantagem. E aqui tô levando muito em consideração o fator casa, eu tô indo seco no Criciúma. Jogo 9, Mirassol contra Juventude. O último jogo do Mirassol venceu o Grêmio fora de casa por 1-0. Em casa venceu o Bahia por 5-1. E fora de casa outra vitória em cima do Fortaleza por 1-0. Já o Juventude, que tá falando que seu último jogo foi contra o Ceará, mas o seu último jogo foi contra o Flamengo. Em casa perdeu, né, por 2-0. Aí sim, antes do Flamengo, venceu o Ceará por 1-0. Jogando em casa perdeu para o Botafogo por 3-1. E jogando em casa venceu o Vasco por 2-0. Classificação do Brasileirão: Mirassol, quarto colocado com 38 pontos em 21 jogos, tem 10 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Boa campanha aqui do Mirassol. Já o Juventude tá na zona de rebaixamento, 18º colocado com 21 pontos em 22 jogos, tem 6 vitórias, 3 empates e 13 derrotas. Próximo jogo aí do Mirassol será contra o Atlético Mineiro e o Juventude vai jogar em casa contra o Internacional. Um clássico gaúcho, né? Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Mirassol, um empate e uma vitória para o Juventude. O último confronto agora no mês 4 de 2025, na casa do Juventude, empate em 2-2. Antes disso, só em 2023 pelo Brasileirão Série B, na casa do Mirassol, o Juventude venceu por 1-0. Bom, tá muito difícil, né? A gente ir contra o Mirassol. É um time que tá surpreendendo muitos times, principalmente quando joga fora de casa. Em casa vem se mostrando muito forte e nesse palpite não tem muito o que dizer, né? O Mirassol lá na zona de rebaixamento precisa melhorar. Tô indo seco no Mirassol, mas caso você tenha condições de colocar mais duplos, eu colocarei um empate também entre eles só para garantir. Jogo 10, Grenal, hein? Internacional e Grêmio. O que eu trago aqui de informação, o último jogo do Internacional perdeu para o Palmeiras por 4-1, jogando em casa venceu o Fortaleza por 2-1 e jogando fora de casa contra o Cruzeiro perdeu por 2-1. Já o Grêmio, jogando em casa, perdeu para o Mirassol por 1-0, jogando fora de casa um bom empate contra o Flamengo em 1-1 e em casa empatou com o Ceará em 0-0. Classificação do Brasileirão: Internacional 12º colocado com 27 pontos, em 22 jogos tem 7 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Já o Grêmio, 14º colocado com 25 pontos, em 22 jogos tem 6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Números bem parecidos aqui dos dois times, não à toa estão bem próximos na tabela de classificação. Próximo jogo aí do Internacional será fora de casa contra o Juventude e o Grêmio ele vai jogar em casa contra o Botafogo. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Internacional, 4 empates e 3 vitórias para o Grêmio. O último jogo foi agora no mês 4 de 2025 pelo Brasileirão, na casa do Grêmio, empate em 1-1, e pelo Campeonato Gaúcho, na casa do Internacional, no mês 3 de 2025, outro empate em 1-1. Palpite extremamente difícil, dois times que estão com números parecidíssimos. Se o Grêmio vencer, né, passa o Internacional, então é uma briga direta já por essa posição. E nesse palpite aqui, sinceramente, se você tiver condições, eu colocarei um triplo, mas no jogo 10 aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, tô acreditando na vitória de um time ou de outro, então por isso eu tô indo de Internacional por estar jogando em casa, mas também vou buscar uma surpresa, porque os times como estão muito nivelados, pode ser que o Grêmio surpreenda o Internacional fora de casa, né? Então tô indo de Grêmio também. Jogo 11, Sport e Corinthians. O último jogo aí do Sport conseguiu um bom empate fora de casa contra o Bragantino. Em casa perdeu para o Vasco por 3-2 e jogando fora de casa perdeu para o Palmeiras por 3-0. Já o Corinthians venceu o Fluminense fora de casa por 1-0. Em casa, pela Copa do Brasil, venceu o Atlético Paranaense por 2-0 e outro jogo em casa contra o Palmeiras, empate em 1-1. Classificação do Brasileirão: Corinthians nono colocado com 29 pontos. Em 23 jogos tem 7 vitórias, 8 empates
empates e 8 derrotas. O Sport, último colocado do campeonato, com apenas 11 pontos, em 21 jogos apenas uma vitória, 8 empates e 12 derrotas. Próximo jogo aí do Sport será fora de casa contra o Fortaleza e o Corinthians vai jogar em casa contra o Flamengo, em que pedreira. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Sport, 1 empate e 10 vitórias para o Corinthians. Último jogo agora no mês 4 de 2025, o Corinthians em casa venceu o Sport por 2-1. Antes disso, só em 2021, o Sport, jogando em casa, venceu o Corinthians por 1-0. Bom, mesmo o Corinthians jogando fora de casa é o favorito, o Sport, desses 21 jogos, apenas uma vitória. É um palpite que não tem muito o que dizer. No confronto direto, a vantagem é do Corinthians. E para esse palpite aqui, eu tô indo seco no Corinthians. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também entre eles, porque são duas equipes que empatam bastante, né? Uma vitória do Sport, sinceramente, seria uma zebra. Jogo 12, Atlético Paranaense e Vila Nova. Último jogo aí do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, perdeu para o Corinthians aí por 2-0 fora de casa. Outro jogo fora de casa, perdeu para o Botafogo de São Paulo por 3-1 e em casa venceu o Novo Horizontino por 2-1. Já o Vila Nova em casa empatou com o Remo em 1-1. Outro jogo em casa contra o Atlético, empate em 1-1 e jogando fora de casa contra a Chapecoense, outro empate em 2-2. Classificação do Brasileirão, Atlético Paranaense ele é o oitavo colocado com 36 pontos, em 25 jogos tem 10 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Já o Vila Nova ele é o nono colocado com 36 pontos, em 26 jogos tem 10 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Números parecidíssimos, porém o desempenho aqui do Atlético Paranaense nos últimos jogos está um pouco melhor. Próximo jogo aí do Atlético Paranaense será fora de casa contra o Atlético e o Vila Nova vai jogar em casa contra o Cuiabá. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória do Atlético Paranaense, nenhum empate e uma vitória do Vila Nova. O último confronto agora no mês 5 de 2025 na casa do Vila Nova, o Vila Nova venceu por 2-1. Bom, o Atlético Paranaense ele deu uma leve melhorada aí no Campeonato Brasileiro, ainda tá no meio da tabela, precisa melhorar bastante, né, para chegar nesse G4. É uma briga direta, né, por essa posição, porque eles estão com as mesmas pontuações. É um palpite que cabe um duplo, né, mas tô deixando meu duplo para uma outra partida. E para esse palpite aqui, tô levando em consideração o Atlético Paranaense indo bem nos últimos jogos, né, e jogando em casa. Então, por esse motivo, eu tô indo seco no Atlético Paranaense. Caso você vá de duplo nesse palpite, eu iria de dupla aberta e buscando uma surpresa que seria o Vila Nova vencendo fora de casa. Jogo 13, Santos e São Paulo. Último jogo do Santos, empate fora de casa contra o Atlético Mineiro em 1-1. Em casa, outro empate contra o Fluminense em 0-0. Jogando fora de casa, perdeu para o Bahia por 2-0. Já o São Paulo em casa venceu o Botafogo por 1-0. Fora de casa, perdeu para o Cruzeiro por 1-0. E em casa, venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Classificação do Brasileirão. São Paulo, sétimo colocado com 35 pontos em 23 jogos. Tem 9 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Já o Santos, 16º colocado com 23 pontos em 22 jogos, tem 6 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Santos será fora de casa contra o Bragantino e o São Paulo vai jogar em casa, jogo da volta contra a LDU da Libertadores. Mais um time aqui para a gente prestar atenção na escalação. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Santos, 3 empates e 7 vitórias para o São Paulo. O último confronto, mês 4 agora de 2025, na casa do São Paulo, o São Paulo venceu por 2-1. E antes disso, em fevereiro de 2025, pelo Paulista, o Santos que venceu por 3-1 jogando em casa. Bom, palpite complicado, o Santos não está numa boa fase, mas é um time que, quando joga contra o São Paulo, sempre dificulta, ainda mais com o Neymar em campo, mas devido à fase aí dos dois times no atual momento, tô levando em consideração esse jogo do São Paulo na Libertadores, é bem possível que venha com um time misto, porém o time misto aí do São Paulo, né, vem desempenhando muito bem também, e para esse palpite aqui tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de empate entre eles e vitória do São Paulo. Caso você tenha condições, seria uma outra partida que cabe um triplo tranquilo. E jogo 14, Cruzeiro e Bragantino. No momento que eu gravo esse vídeo, o Cruzeiro tá jogando fora de casa contra o Bahia e por enquanto tá perdendo por 1-0. Antes desse jogo, jogou pela Copa do Brasil, venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Pelo Brasileirão, em casa, venceu o São Paulo por 1-0 e jogando fora de casa a Copa do Brasil, também venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Já o Bragantino empatou com o Sport em 1-1 jogando em casa, péssimo resultado. Jogando fora de casa, perdeu para o Botafogo por 4-1.
1 e jogando em casa venceu o Fluminense por 4-2. Classificação do Brasileirão, Cruzeiro, que por enquanto está perdendo, tá ficando com 44 pontos em 23 jogos, tem 13 vitórias, 5 empates e se a partida terminar assim, 5 derrotas. Já o Bragantino, ele é o oitavo colocado com 31 pontos em 23 jogos, tem 9 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Próximo jogo do Cruzeiro será fora de casa contra o Vasco da Gama e o Bragantino vai jogar em casa contra o Santos. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Cruzeiro, 3 empates e 1 vitória para o Bragantino. O último jogo foi agora no mês 4 de 2025, o Bragantino venceu o Cruzeiro por 1-0 e antes disso um amistoso em março agora de 2025, 1-1 entre eles. Bom, o Bragantino, né, é um time que ainda não me convenceu, tinha vencido o Fluminense por 4-2, mas depois dessa vitória perdeu ali, né, para o Bragantino, teve esse empate contra o Sport, não vem convencendo, vai ser uma partida bem difícil para o Bragantino fora de casa. Aqui no confronto direto, mais vantagem para o Cruzeiro e ainda mais o Cruzeiro jogando em casa, se realmente essa partida contra o Bahia terminar com ele perdendo, com certeza vai para cima do Bragantino, né, para tentar recuperar esses pontos perdidos. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro aí para cima do Bragantino. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações da grade da Loteca 12-12. Tá pagando aí 500 mil reais para acertar esses 14 jogos. Se você gostou das informações e ainda não conhecia o canal, peço que se inscreva, ative as notificações, porque assim que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Estou deixando vídeos aí também com a tabela de classificação do Brasileirão Série A e também do Brasileirão Série B. Se for possível, você dá uma olhada também nesses vídeos. Além de ajudar nos palpites, você também ficará sabendo aonde que tá, né, cada time na tabela de classificação, entenderá o que está acontecendo nos campeonatos. E é isso. Agradeço demais se você assistiu o vídeo até aqui. Quero desejar muita sorte nessa grade da Loteca 1212 e em breve, né, novas informações aí pra gente refinar os nossos palpites. Espero você em um novo vídeo. Fui!